Nossa aula de hoje será a aula sobre epirogênese. A epirogênese, pessoal, é conceituada como um movimento vertical da litosfera. É importante lembrar a diferença conceitual. Orogênese representa o conjunto dos movimentos horizontais. A epirogênese, ela representa para a gente o conjunto dos movimentos verticais da litosfera. A epirogênese faz parte do tectonismo, só que no tectonismo de ordem vertical, e a orogênese, o tectonismo de ordem horizontal. Enquanto a orogênese ela é dividida em movimentos convergente, divergente e transcorrente, movimentos intensos, rápidos, com várias repercussões, a epirogênese, que é o conjunto dos movimentos verticais, ela pode ser classificada, a epirogênese, como sendo imperceptível. Beleza? O que a gente chama de imperceptível? São movimentos extremamente lentos, ou seja, a epirogênese é lenta. Tudo é em tempo geológico, tanto a orogênese quanto a epirogênese. Mas enquanto a orogênese ela é rápida em tempo geológico, a epirogênese é lenta em tempo geológico. Estamos falando sempre de intervalos aqui de vários bilhões de anos. E os movimentos epirogenéticos não causam, por serem extremamente lentos, terremotos ou vulcanismo. Basicamente, pessoal, a orogênese, movimentos mais rápidos e mais intensos, causam terremotos, causam vulcanismo, além de formar inúmeras unidades de relevo. A epirogênese e os movimentos verticais são imperceptíveis por serem muito lentos na escala de vários bilhões de anos e não causam terremotos nem vulcanismo, frutos, terremotos e vulcanismos de movimentos mais rápidos ou orogenéticos. A epirogênese, exatamente pelas consequências serem menos evidentes do que as consequências da orogênese, ela tende a ser menos cobrada em vestibulares, tá? Para quem estiver fazendo vestibular aí, por exemplo. Agora, a epirogênese, os movimentos verticais, ela é dividida em duas causas diferentes. A primeira é a epirogênese causada por forças endógenas e a segunda, causada por forças exógenas. As forças endógenas são representadas pelo bom e velho tectonismo, ou seja, os movimentos tectônicos que vão produzir, que vão caracterizar os movimentos verticais da litosfera. Então, são forças tectônicas que produzem movimentos verticais da litosfera. Eu representei aqui um bloco diagrama, ou seja, um desenho em 3D, para a gente entender como que o tectonismo resulta em movimento epirogenético. Vamos dar um exemplo. Vamos supor o seguinte, tá? Que esse bloco diagrama aqui ele esteja sofrendo a ação de uma força horizontal, ou seja, um movimento orogenético, movimento horizontal, que vai puxar ou vai empurrar esse lado da litosfera para essa direção, beleza? Enquanto a outra porção desse bloco diagrama também sofrendo um movimento horizontal, um movimento orogenético, que vai forçar o movimento desse outro lado do bloco diagrama ao contrário. Significa que nós acabamos de caracterizar um movimento orogenético chamado de movimento divergente. Repara, então, que o movimento divergente, a orogênese, vai resultar em uma epirogênese, que é um movimento vertical. Então, beleza, eu tenho aqui um movimento divergente ou construtivo orogenético. Qual é o resultado dessa orogênese, desse movimento divergente dentro de uma placa tectônica? Nós já estudamos isso, e quem ainda não assistiu, assiste lá a aula sobre movimento divergente de placa. Essa divergência vai produzir a distensão da placa tectônica, ou seja, o esticamento dessa placa tectônica.
Quando a placa tectônica estica, existem rochas que são mais suscetíveis a esse esticão, a essa distensão, e existem rochas que são menos suscetíveis, que ao sofrerem um mínimo de distensão, elas vão romper. Por isso, a gente vai ter a formação, no processo de distensão de uma placa tectônica, de algumas fraturas, de algumas falhas geológicas. Qual é a consequência disso? Alguns blocos falhados, ou seja, alguns blocos litosféricos, que foram falhados, que foram quebrados em função da distensão, eles irão afundar no magma em direção à astenosfera, esse pequeno mergulho. Lembrem-se que é um movimento imperceptível e lento. Para esse processo acontecer, a gente demanda de bilhões de anos e, às vezes, esse afundamento dessa parte da placa tectônica resultante de duas falhas geológicas pode ser um afundamento, um mergulho milimétrico quase imperceptível. Então eu vou ter um bloco falhado, derivado da distensão da placa, que vai afundar, e aqui um outro bloco falhado, derivado da distensão de placa, que também vai afundar. Repara o que vai acontecer. Nesse afundamento, nessa depressão, rebaixamento desses dois blocos falhados, a pressão interna da Terra aumenta. Repara que eu estou introduzindo no magma material sólido. Significa que a pressão interna do magma aumenta e ele acaba empurrando outros blocos a soerguerem. Então, quando eu introduzo num corpo líquido, que é o magma, um material sólido, que é esse bloco litosférico falhado, ele vai aumentar a pressão interna do magma, porque eu estou introduzindo mais material, e essa pressão interna empurra esse material para cima, produzindo um leve soerguimento. E eu represento isso por meio dessas setinhas. Então, repara o que a gente tem aqui. Nós temos blocos falhados que mergulham, que rebaixam, aumentam a pressão interna, que soerguem outros blocos, formando um relevo marcado por inúmeras falhas e inúmeros rebaixamentos e soerguimentos em função desse movimento divergente. Repara agora. Esse movimento de soerguimento e o movimento de rebaixamento, eles são movimentos verticais da litosfera. Todos eles fruto do movimento horizontal. A epirogênese, ou seja, o movimento vertical para baixo, formou este vale e este vale, que recebem o nome, aula sobre movimento divergente de placa tectônica, que recebe o nome de Graben, que é esse grande vale. Esse Graben, ele é produto da epirogênese, repara o nome, tá? Epirogênese, movimento vertical, chamada de epirogênese negativa. Ô Bruno, o que é uma epirogênese negativa? É quando o movimento vertical é para baixo. Então, o Graben, que é essa grande depressão, esse grande vale, se forma por uma epirogênese negativa. E os blocos falhados soerguidos, eles formam o famosíssimo Horst. A aula de placa tectônica divergente, a gente falou desses nomes. O Horst, diferente do Graben, ele é formado pela epirogênese vertical para cima, portanto chamada de epirogênese positiva, movimento vertical para cima. Então a epirogênese ela pode ser negativa quando é para baixo e positiva quando é vertical para cima, formando então o Horst, áreas soerguidas, e o Graben, áreas rebaixadas. O Graben também é conhecido como fossa tectônica ou, dependendo da configuração e da altitude, essa fossa tectônica ela pode se transformar em uma depressão absoluta. A depressão absoluta é quando ela está localizada altimetricamente abaixo do nível do mar. Nem toda fossa tectônica, nem todo Graben é uma depressão absoluta. Porém, toda depressão absoluta é uma fossa tectônica, é um Graben, porque a depressão absoluta é uma fossa tectônica ou Graben abaixo do nível do mar. Beleza? Existem duas grandes e famosas depressões absolutas
frutas da epirogênese negativa. A maior delas, a mais profunda delas, famosíssimo Mar Morto. Fica entre Israel e Jordânia, no Oriente Médio. Ele está localizado a menos 430 metros. Ele está a 430 metros abaixo do nível do mar. E uma outra famosíssima, nem tanto, é a depressão absoluta de Turfan. Essa fica na China e ela está localizada a menos 154 metros, também uma depressão absoluta. Bom, movimento divergente produz a distensão da placa, forma falhamentos. Em função dessa distensão, a placa se rompe, ela quebra. Blocos rochosos afundam, Graben, epirogênese negativa. Blocos rochosos soerguem, Host, epirogênese positiva. O Graben também é conhecido como fossa tectônica ou depressão absoluta quando ela está abaixo do nível do mar. Presta atenção aqui agora. Existe a formação desse Graben, desse relevo tectônico no território brasileiro, curiosamente. No Brasil, nós temos formação de Graben e de Host. Ô Bruno, então quer dizer que em algum momento da sua história o Brasil já teve tectonismo ativo? Sim. Principalmente no momento da fragmentação da Pangeia, quando a América do Sul se separou da África, o tectonismo estava ativo no território brasileiro, formando hosts e Graben. Um dos Grabens mais famosos que existem no Brasil é o Vale do Paraíba do Sul, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vale do Paraíba do Sul, inclusive, que é um dos elementos integrantes da Serra do Mar. A Serra do Mar, ela tem elementos de Host e elementos de Graben. O Vale do Paraíba do Sul, importante, por exemplo, no cultivo do café, que é o do Rio Paraíba do Sul, entre São Paulo e Rio de Janeiro, ele é um Graben. Então, é um relevo de origem tectônica. Nos vestibulares, isso é muito cobrado, tá? Relevo de origem tectônica no Brasil. Tranquilo? Então, isso daqui é a formação da epirogênese positiva e negativa em função do tectonismo orogenético divergente que produz movimentos verticais para cima e para baixo. Forças endógenas. Só que existe a epirogênese por forças exógenas. E aí é que está a grande sacada e eu acho esse daqui mais fácil do que o primeiro. Força exógena é, por exemplo, a força do derretimento de geleiras. O derretimento de geleiras ele pode produzir epirogênese ou ainda o processo de erosão e deposição de sedimentos. Não sei se vocês perceberam, mas existe uma sequência lógica aqui. Quando a gente fala de derretimento de geleiras, estamos falando de agentes exógenos, ou seja, estão do lado de fora da Terra, não é corrente de convecção ou ações tectônicas. E erosão e deposição também, agentes exógenos. O que existe de comum entre derretimento de geleiras e erosão e deposição de sedimentos? O comum entre esses dois elementos é a mudança, quando a geleira derrete, quando a gente tem erosão e deposição de sedimentos, a mudança do centro de gravidade da placa tectônica. O que a gente está falando? Mudança do centro de gravidade da placa tectônica. A placa tectônica ela tem um determinado equilíbrio, uma vez que ela está boiando no magma. Então ela tem um determinado equilíbrio boiando no magma. Se a gente muda o centro de gravidade da placa, automaticamente a gente vai mudar o equilíbrio dessa placa tectônica e ela, boiando no magma, vai produzir algum tipo de movimento. Por exemplo, imagina que a gente tenha um ambiente que seja o mesmo, porém em tempos diferentes. Aqui tempo 1, aqui tempo 2, sempre um processo lento ao longo do tempo geológico. Vamos supor que no tempo 1 a gente tenha a ocorrência ao longo do tempo geológico de chuvas. Isso que eu estou desenhando, que é uma nuvenzinha, tá, gente? E aí a gente vai ter a ocorrência de chuva nesse ambiente aqui. Ô Bruno, por que você está falando de chuva? Porque a chuva, a água, é um agente exógeno.
O que essa água vai fazer nesse tipo de ambiente? Ela vai produzir a famosa erosão, ou seja, o desgaste do terreno. E o material localizado em terrenos mais elevados altimetricamente, ele tende a ser transportado e depositado em ambientes mais rebaixados. Então, em função da água, nós teremos o transporte de sedimentos. Significa que nós estamos tirando material da parte mais elevada e jogando esse material para a parte mais rebaixada da placa tectônica. Nós estamos mudando o centro de gravidade da placa tectônica, mudando ou transportando massa, deslocando dentro da placa. Ao longo do tempo geológico de milhões e milhares de anos, repara, a placa tectônica, o seu relevo original era esse tracejado, que era o desenho do tempo 1. Esse material ele foi perdido, fruto do processo chamado de erosão, a retirada desse material das regiões mais baixas, que é o desgaste. E esse material, sedimentos, foi depositado na porção mais rebaixada da placa tectônica. Então, eu desenho aqui os sedimentos depositados nessa porção da placa tectônica. Automaticamente, se houve a deposição desses sedimentos aqui, significa que a massa que existia desse lado, ela agora foi depositada desse lado. Qual é o resultado desse depósito sedimentar, erosão e deposição? O resultado é que nós teremos, a partir de agora, uma força enorme atuando nessa placa tectônica deste lado para baixo, produzindo uma epirogênese. Como eu falei aqui em cima, negativa, que é a epirogênese para baixo, que não tem nada a ver com o tectonismo, tem a ver com processos exógenos. E esse lado da placa que perdeu o material, como esse lado vai rebaixar o lado do depósito, esse lado da placa tectônica que perdeu o material, ele vai sofrer a epirogênese vertical para cima, chamada de positiva. Ou seja, a placa tectônica ela vivia em um determinado equilíbrio. Em função do processo de erosão e deposição, essa placa tectônica, nesse segundo momento, ela vai rebaixar desse lado e soerguer desse lado. Lembrem-se sempre que é um processo lento. Muitas vezes essa variação, essa movimentação vertical, ela é imperceptível. A gente não tem formação de grandes cadeias de montanha, soerguimento de vários metros ou rebaixamento de vários metros. É um movimento extremamente lento da placa tectônica. Para fechar, repara o que a gente explicou aqui. Por causa das forças exógenas, houve um movimento vertical positivo ou negativo da placa tectônica. Esse movimento epirogenético positivo e negativo em função da mudança do centro de gravidade da placa tectônica, ele tem um nome que os vestibulares adoram cobrar. Esse movimento epirogenético, fruto da mudança do centro de gravidade, ele recebe o nome de isostasia, ou também conhecido como equilíbrio isostático. Bruno, o que é essa história de isostasia que resume essa dinâmica inteira da placa tectônica no movimento vertical por forças externas? A isostasia nada mais é do que o equilíbrio gravitacional da placa tectônica ou da litosfera. A isostasia é quando a gente tem uma movimentação vertical da placa buscando o equilíbrio chamado equilíbrio isostático. É quando a gente tem um movimento vertical para cima e para baixo, produzido por um desequilíbrio de massa, de mudança do centro da gravidade, que resulta num movimento e num reequilíbrio da placa tectônica. Esse reequilíbrio, essa placa tectônica voltar a ficar parada e em equilíbrio, é o que nós damos o nome de isostasia. Beleza? Sempre provocada por forças exógenas que produzem movimentos epirogenéticos positivos e negativos da placa tectônica. Combinado? Abraço a todos!